Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de matemática, tá? Nós vamos iniciar pela nossa correção da aula anterior e vamos dar sequência à nossa matéria de hoje, tá? Vocês vão abrir a apostila de vocês, ó, na página 62. Medidas, figuras e figuras espaciais, tá? Unidade 8. Aqui, ó, nós tínhamos os primeiros passos, vocês lembram? Aqui embaixo, ó. Então, aqui tinha algumas perguntinhas e a Pro vai passar para vocês, tá? A correção. Você sabe o nome dessas formas geométricas? Que são essas aqui, ó. São bem famosas, né? São as pirâmides, ó. Pirâmides, tá? Então, a resposta aqui é pirâmides. A unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a altura dessas formas geométricas seria o metro, o centímetro ou o milímetro. Então, aqui a resposta é o metro, tá? Para medir essas formas geométricas, porque elas são muito grandes, então nós usamos o metro. Próxima página, página 64, medidas de comprimento. Então, aqui embaixo, ó, da gravura, lembram? Nós tínhamos algumas perguntas. A primeira aqui, ó. Por que as medidas encontradas foram diferentes? Porque os tamanhos dos passos de cada aluno são diferentes, tá? Essa é a resposta. Segunda pergunta. O que fazer para encontrar o exato comprimento da sala de aula? Usar um instrumento de medida, como uma fita métrica, um metro, uma trena e etc. Aqui temos outras maneiras de medir também, né? Na página 65 aqui, ó, seriam a maioria respostas pessoais. Lembra que a Pro pediu para vocês medirem a sala da casa de vocês, ou a cozinha, ou o quarto, a mesinha, né? A mesa da cozinha ou a mesa de centro da sala. Então, vocês têm que responder aqui e mandar para a Pro depois, tá? Vamos lá para a página 66. Aqui nós falamos um pouco sobre metro, centímetro, milímetro e quilômetro, tá? Ó. Então, aqui tinha algumas atividades na página 67. Aqui nós tínhamos uma régua e um lápis, lembram? Então, aqui, ó, embaixo, nós tínhamos uma perguntinha. O comprimento desse lápis é de 15 centímetros, essa é a resposta, tá? Próxima página, vamos lá? Página 68. Aqui nós tínhamos um grão de milho mede 9 milímetros. E o comprimido mede 18 milímetros, tá? Então, a resposta é essa aqui, tá vendo? Aqui nós temos um grão e um comprimido. Aqui é o grão de milho, que mede 9 milímetros, e o comprimido 18 milímetros. Embaixo nós tínhamos aqui, ó, jogo rápido, tá? A Pro vai passar a resposta para você. Escreva a unidade padronizada que você usaria para indicar cada medida. Metro, centímetro, milímetro ou quilômetro. Letra A. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 434 quilômetros. Letra B. O comprimento da sala de aula é de 6 metros. C. A altura da carteira da sala de aula é de 80 centímetros. E letra D. A espessura da grafite da lapiseira é de 0,7 milímetros, tá? Lembrando que milímetros, o símbolo é MM, então a resposta aqui é MM. Na letra C, onde diz a altura da carteira, é 80 centímetros, sim. Então, centímetros, o símbolo é CM, tá? Na letra B, o comprimento da sala de aula é de 6 metros, então são 6M, o símbolo de metro é a letra M. E na letra A, onde diz 434 quilômetros, o símbolo é KM, tá? De quilômetros. Então, essa é a resposta, pessoal. Aqui, ó, na página 69, todas as respostas são pessoais. Lembra? Seria um trabalhinho que vocês teriam que fazer em casa sobre as medidas, né, das pessoas, da altura das pessoas, a de vocês também, e passar isso aqui para o gráfico, né? Então, a Pro fica no aguardo esperando vocês me mandarem a resposta aqui, tá? Então, o que nós conseguimos corrigir foi corrigido aqui,
E o que é resposta pessoal, a prof fica esperando vocês enviarem, tá bom? Então, a nossa matéria de hoje vai iniciar na página 70, tá? Figuras geométricas espaciais. O que são figuras geométricas espaciais? Elas são figuras com 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Em nosso dia a dia, ao observar os objetos na sala de aula, em casa, nas ruas e na natureza, encontramos objetos que lembram figuras geométricas espaciais. Então, nós temos alguns exemplos aqui, tá vendo? Aqui nós estamos já, pessoal, na página 70, tá? Ó, então, nós temos aqui a figura da lua, pirâmide, um cubo e um cone, né? Então, aqui é uma esfera, aqui uma pirâmide, um cubo e um cone. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. De quais figuras geométricas espaciais você lembrou ao olhar para essas ilustrações? Então, é isso que a Pro respondeu aí, tá? A primeira é uma esfera, a segunda pirâmide, a terceira é um cubo e a última é um cone, tá? Então, essa resposta aqui, ó. Esfera, pirâmide, cubo e cone. Agora aqui embaixo, onde nós temos essa gravura, nós vamos falar um pouquinho sobre poliedros e não poliedros. As figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros e não poliedros. Poliedros são figuras geométricas espaciais que têm todas as suas faces, que quer dizer os lados, planas, retas. Essas figuras não rolam com facilidade quando posicionadas em uma mesa. E aqui nós temos alguns exemplos de poliedros, tá? Então, vocês olhem aí na apostila de vocês, nós temos primeiro aqui um cubo. Pode ver que todas as faces deles, os lados, é reto, né? É um quadrado e reto. Então, é difícil ele rolar. Se estiver numa superfície reta, numa mesa, ele não vai rolar com facilidade. O outro é um paralelepípedo. Então, ele tem 2 lados como quadrado e os outros lados são um retângulo, tá vendo? Mais compridinho. Então, são todas retas, então elas estão difíceis de rolar. Agora, o último aqui é uma pirâmide, ó, como aquelas que nós vimos no início da unidade, ó. Todos os lados dela são formados por um triângulo, né? E eles são retos, tá vendo? Também são difíceis de rolar. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho sobre os não poliedros. O que são? São figuras geométricas espaciais que têm pelo menos uma de suas faces arredondadas. Essas figuras podem rolar com facilidade, dependendo da posição em que são colocadas sobre a mesa. Exemplos de não poliedros. Então, nós temos aqui, ó, uma esfera, tá? Aqui um cilindro e um cone, tá? Esses são figuras geométricas não poliedros. Aí vocês vão fazer uma experiência em casa, tá bom? Vocês vão pegar, quem tiver massinha de modelar, e vocês vão tentar modelar essas figuras, tá? Os poliedros e os não poliedros. E vão verificar se rolam ou não com facilidade. Então, quem tiver massinha de modelar em casa, pode tentar modelar uma dessas figuras e uma dessas aqui, tá? E aí, vocês vão fazer o teste na mesa reta, para ver se rolam ou não com facilidade, tá? Esse vai ser um teste para vocês fazerem aí em casa. Agora, vamos falar sobre elementos de um poliedro. Os poliedros apresentam 3 elementos. Aí, vocês vão observar, ó, aí na apostila de vocês, tá vendo? Aonde tá aqui, ó, pintadinho de verde, ele é uma das faces da figura. Então, vocês podem ver que ele é sempre retinho, tá? Aqui embaixo, nós temos uma linha mais escura, tá vendo, ó? Ela vem de uma ponta na outra da figura, e é chamada de aresta. Agora, aqui a última, tá vendo? Aqui tem vários pontinhos aqui laranja, ó. Então, esses pontinhos aqui, eles são chamados de vértice. E eles representam, ó, a ligação entre uma aresta e outra, tá vendo? A aresta é uma linha reta da figura. Então, ela vai de um lado a outro. E esses pontos aqui, ó,
são chamados de vértice, ele liga um lado da aresta ao outro, um lado da aresta ao outro, tá vendo? Então, aqui em cima, ó, é uma face, igual a essa aqui. Aqui, uma linha que vem de um lado ao outro, cada linha dessa aqui é chamada de aresta, tá? E os pontinhos que ligam uma aresta à outra são chamados de vértice. Então, vocês podem observar aí na apostila de vocês, tá? Então, o primeiro que tá em verde é chamado de face, é a parte plana ou o lado dos poliedros. A que tá em lilás aí, ó, em roxinho, é a aresta. É a linha que se forma no encontro de duas faces. E a laranja é a vértice, é o ponto de encontro das arestas. Aqui embaixo está escrito assim, ó, planificação das figuras geométricas espaciais. Quando desmontamos uma figura geométrica espacial, estamos encontrando sua forma plana. Podemos utilizar, por exemplo, uma caixa de creme dental, que desmontada terá a seguinte planificação. Então, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, a caixinha de creme dental, ela está montada. Então, ela forma uma figura geométrica espacial, porque ela tem a altura, a largura e o comprimento. Ela tem as 3 medidas, então, ela forma uma figura geométrica espacial. Quando nós desmontamos a caixinha, olha, pode ver, ela ficou reta, né? Ela ficou plana. Então, aqui é uma outra forma, que ela está representada em outra forma, numa forma plana, tá? E aqui é a forma dela numa figura geométrica espacial, porque ela está montada, e montada ela formou várias medidas, a medida do comprimento, da largura e da altura, tá? Então, ela tem, as figuras espaciais, ela tem essas 3 dimensões. Vamos agora lá, ó, para a página 72. Na página 72, hora da leitura, ó, tá? Essa página aqui. Observe o quadrinho e responda as perguntas a seguir. Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? 7 léguas. 7 léguas? Nunca, é muito menos. Ah, é? Aí ele foi lá medir, tá vendo? Então, prestem atenção no quadrinho. Aqui tem uma pergunta. O que é uma légua? Faça uma pesquisa, então vocês podem pesquisar aí na internet para saber o que é uma légua, tá? Para responder aqui. Número 2. A interpretação da Mônica estava correta? Qual foi o problema? Então, vocês pesquisando o que quer dizer uma légua, vocês conseguem responder essas 2 perguntinhas aqui, tá bom, pessoal? Página 73, nós temos aqui, ó, mais uma pergunta. Igual ou diferente? 3 quilômetros é igual a 3.000 centímetros? Então, vocês vão lá onde a gente estudou sobre metros, centímetros e milímetros, tá? Para vocês fazerem a continha, se essa pergunta é ou não é igual ou é diferente. Então, vocês vão responder aqui, tá? Jogo rápido, ó, nós temos várias figuras geométricas espaciais aqui, tá vendo? Aqui elas estão na forma geométrica espacial, né? Porque ela tem aqui, ó, as dimensões de altura, largura e comprimento, tá? Então, aqui desse lado aqui, elas estão desmontadas, então elas estão numa forma plana. Então, vocês vão ter que observar aqui e aqui para saber quando nós montarmos, por exemplo, vamos montar essa figura de novo. Qual figura ela vai formar? Então, vocês vão ver aí, entendeu? Vão ligar em qual figura que vocês acham que essa figura plana, quando ela for montada, qual dessas figuras geométricas espaciais ela vai formar. Então, vocês vão ligar, tá? Uma na outra, de forma correta aí, tá bom, pessoal? Aqui embaixo, ó, nós temos desafio. No material de apoio, você encontrará a planificação, ou seja, o molde, de uma figura geométrica espacial. Pinte-a da maneira que quiser, recorte-a e monte-a. Que figura geométrica espacial você montou? Depois, mostre a seus colegas sua montagem e veja como eles fizeram essa atividade. Então, como a Pro sempre fala, como vocês estão em casa, vocês vão mostrar a figura para o papai, para a mamãe ou para um irmãozinho mais velho.
Se vocês não conseguirem descobrir que figura que vocês montaram, vocês podem pesquisar na internet, tá? Quais são as figuras geométricas espaciais. Então, ela vai aparecer várias figuras lá com os nomes, para vocês saberem qual foi que vocês conseguiram montar aí, tá bom, pessoal? Então, aqui vocês entenderam? Nesse jogo rápido, olhem aí na apostila de vocês, que a Pro estava mostrando aqui, mas já estava com a resposta riscada, né? Então, vocês olhem aí. Nós temos 3 figuras, uma verde, uma azul, uma amarela. Então, vocês vão ligar aqui na figura plana, qual delas vocês acham que monta as que estão do lado de cá, as espaciais, tá bom? Vão ligar uma na outra para saber qual é a correta. Então, aqui, ó, nós vamos lá no nosso material de apoio, ó, que eu tava falando para vocês, ó, na página 21. Então, a página 21 aqui, ó, vocês vão ter essa figura. Tá vendo que ela está na forma plana, ela está reta. Então, depois que vocês pintarem, recortarem e montarem ela, ela vai formar uma figura geométrica espacial. Ela vai ter as medidas de altura, largura e comprimento, tá? E aí, vocês vão ver que tipo de figura vocês conseguiram montar, tá bom? Essa aqui, ó, é página 21 do material de apoio, lá no final da nossa apostila. Lembrando vocês, pessoal, que existem pirâmides de base triangular, existem pirâmides quadrangular, que são quadradas, a pentagonal, ela tem 5 lados, e a hexagonal com 6 lados, e algumas outras formas também de pirâmides, tá bom? Então, pode ser que vocês vão montar uma figura geométrica e ela pode ser uma pirâmide, só que ela pode ter várias formas. Então, vocês vão pesquisar qual é a forma dela, qual é a forma original, né? Qual é a forma que vocês encontraram depois que montou? Se foi uma pirâmide, que tipo de pirâmide ela é? Então, aqui, ó, ela existe a triangular, a quadrangular, desculpe, que é a quadrada, a pentagonal com 5 lados, a hexagonal que tem 6 lados e tem alguns outros tipos de pirâmides também, que vocês podem pesquisar, tá bom? Vamos agora lá para a página 74. Ó, aqui nós temos mais algumas atividades, tá? Sobre essa nossa matéria aí. Use o que aprendeu. Número 1. Metros ou centímetros? Assinale a medida mais adequada em cada item. Então, nós temos aqui, ó, letra A, é o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro. Então, ele tem 38 metros ou 38 centímetros? Qual será a medida correta? Letra B, nós temos uma caneta. Será que ela tem 28 metros ou ela tem 28 centímetros? Então, vocês vão marcar um X na resposta correta aí. Letra C. Nós temos um liquidificador. Ele tem 45 metros de altura ou ele tem 45 centímetros? Letra D. Nós temos uma piscina. Ela pode ter 9 metros ou ela pode ter 9 centímetros? Então, vocês vão aí marcar um xizinho, tá? Na resposta correta. Número 2. Observe o desenho a seguir e escreva na tabela o comprimento indicado pela régua de cada objeto em centímetros e em milímetros, tá? Então, ó, aqui nós temos uma tabela, tá? O nome dos objetos e aqui nós temos uma régua, tá vendo que tem uma linha pontilhada, ó? Do início do objeto até o final. Então, vocês vão olhar na régua e vão ver quantos centímetros cada objeto tem ou milímetros, depende de o que vocês vão medir aqui, tá bom? Então, vocês podem medir. Vocês vão medir, na verdade, em centímetros, vão ver quantos centímetros tem e vão contar quantos milímetros tem cada objeto. Então, eles vão ter as duas medidas, tá, pessoal? Vocês vão medir em centímetros e depois em milímetros. E vão passar aqui, ó, para essa tabela aqui, ó. Lembrando que os centímetros são os traços maiores, né? 1, 2, 3, 4, vai assim por diante, são centímetros. E os risquinhos menores são os milímetros, tá bom? Agora a página 75, ó, essa página aqui. Aqui, ó, nós temos número 3. Ana correu 3 quilômetros no sábado e 2 quilômetros no domingo. Considerando a afirmação, responda ao que se pede. Letra A.
quantos quilômetros ela correu nesses 2 dias? Letra B. A distância total que ela correu corresponde a quantos metros? Então, vocês vão ter que fazer as continhas aí, tá bom? Para saber a distância total que ela correu corresponde a quantos metros? Então, o primeiro aqui, vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que somar, né? Ela correu 3 quilômetros no sábado e mais 2 no domingo. Então, vocês vão ter que somar para saber quantos quilômetros ela correu nesses 2 dias. E depois vocês vão ter que saber, vão ter que pegar o total de quilômetros que ela correu em 2 dias e vão ter que responder aqui, ó. A distância total que ela correu corresponde a quantos metros? Então, vocês vão ter que converter isso aí em metros, tá bom? Número 4. Paulo e Viviane moram perto da escola. Observe. Então, nós temos a casa de Paula aqui de um lado e a casa de Viviane de outro, tá vendo? Aqui a casa de Paula, a casa de Viviane. E elas vão até a escola, e a escola fica aqui, ó, deste lado, tá bom? Observem aí na apostila de vocês. Letra A, quem mora mais perto da escola? Letra B, se Paula resolver passar pela casa de Viviane para irem juntas à escola, quantos metros ela andará? Então, vocês vão pensar aí para saber qual continha vocês vão ter que fazer para responder aqui, tá? Letra C. Se Paula resolver comprar um lanche na padaria antes de ir à escola, quantos metros ela percorrerá? Então, vocês vão localizar aqui onde está a padaria, tá bom? Para poder fazer a conta aqui, ó, porque nesse mapinha tem os metros, tá? A distância entre um local e outro. Então, vocês vão pegar essa distância para poder fazer a conta aqui. Número 5. Diversos objetos lembram figuras geométricas espaciais. Observe e escreva o nome das figuras geométricas que esses objetos lembram. Então, nós temos 3 aqui, ó. Uma bola, ó, um outro tubo aqui e uma outra figura aqui. Então, vocês vão ver o que lembra vocês essa figura? Qual figura geométrica espacial essa figura lembra? E esta e esta. Então, vocês vão observar bem e vão responder aí, tá bom? E na próxima aula, a Pro vai passar a correção de todas essas atividades aqui que nós estudamos hoje, tá bom? E até a próxima aula, um grande beijo, tchau, tchau.